Um, dois, três. Tudo bem, pessoal? Esse é o Papo de Leigo, um podcast de cultura pop composto por 4 adolescentes sem o que fazer. Eu sou o Thomas e do outro lado da tela estão... Então, pessoal, eu no último episódio disse que eu era o Gugu Liberato. Mas, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas é uma mentira, né? Eu não sou o Gugu. Na verdade, eu sou o Francisco de Paula Brito, né? Eu queria mandar o Tuti a merda por obrigar a gente a ver uma Também. merda de filme. Bem, Onde enfim, você né? acha tanta coisa merda, Tuti? Eu Pelo compartilho amor de desse Deus. sentimento. Peraí, vamos explicar Antes de tudo, alguns Tuti. dados, né, galera? Vamos falar do Então, diretor. exatamente. Antes de tudo, Meus dados. eu queria te perguntar, Tuti, por que você quis sugerir isso, sendo que não tava de graça no Now, tinha que alugar, e eu Mentira. tive que dar um site pirata pra todo mundo, sabe? Então, computador eu pegou vou contar AIDS. minha história com o lamento. A minha história foi assim. Eu conheci ele em Agora 2016. apresenta a sua defesa, Tuti. Conheci esse filme em 2016. E eu lembro da minha tia falando desse filme e falando que era um filme muito assustador. Ela tinha ido ver no cinema e contou pra eu, pequenininho, e pro meu irmão. Pequenininho não, porque 2016 eu já tô no 8º ano. No ano da merda. É, o ano da merda, realmente. Aí eu lembro dela contando umas coisas que criaram interesse pelo filme, dizendo que era um filme que começava, que tinha um protagonista que era um policial meio atrapalhado, que parecia um filme de comédia, depois virava um filme de terror que aparecia até o capeta. Aí eu peguei e fiquei curioso, mas como ela disse que era bastante medo, até pesquisei na Wikipédia, eu li na Wikipédia sobre o filme, li até o roteiro. Mas aí eu esqueci. Aí passando uns 4 anos, eu vi o filme numa conta de cinema do Instagram, eu lembrei do filme e fiquei com muita vontade de assistir. O que eu peguei e fiz? Fui pesquisar no Now. E eu vi que tinha o filme, de graça pra mim. E eu peguei, assisti o filme, era bem tarde, e a minha experiência assistindo o filme foi muito boa. Eu achei o filme espetacular e talvez porque eu tava assistindo de noite, assim, o efeito que ele teve em mim ele me afetou bastante, eu diria. Bem, eu acho que você achou espetacular, pois você tava com sono pra caralho, pois, Tuti, o modo como você descreveu esse filme, você disse que esse filme não conseguiu te fazer dormir de tanto medo que te dava. Não disse que me fazia dormir, ele disse que é um filme que fica... É um filme que gruda na cabeça, não é aquele tipo de filme que você... Não, ele não gruda. Por mim, grudou. Pra mim, o que define a palavra desse filme é confuso, porque tem uma hora que você não entende mais quem é o diabo, quem é o capeta, daí o cara começa a sangrar, daí depois ele pega no sangue, daí a mulher fala pra ele que a família, começa a chover mariposa no xamã, daí você não entende como é que a mulher é normal e consegue fazer isso, não dá pra entender. Daí ela fala que que a família dele vai se salvar no final, sendo que não. Só que a gente saberia muito bem que só ele ia conseguir se salvar na minha perspectiva. Daí depois ela é do mal, depois ele é do mal. Fica uma confusão muito grande e não conseguem fazer se desenrolar de um jeito legal. Na verdade, ele não Eu faz achei que você tinha muito. prender a atenção, ele não te prende a atenção. Eu achei que aquele final podia ser muito melhor. Eu achei muito boa a cena da tensão deles. Só que assim, eu não entendi como é que iam conseguir salvar a mulher dele e a mãe dele. Mas a questão é, você queria falar, Tom? Bem, eu acho Fala aí, que depois eu falo. esse episódio vai ser muito curto, pois eu tenho muito pouco para comentar sobre esse filme. E as únicas coisas que eu tenho que falar são tipo, o quão não assustador ele é. É. E Sim, tipo, sim. o quanto problema na história tem isso daqui. Pois o resto eu acho que é genérico, vamos assim dizer. Tipo, Mas quais são? cinematografia, trilha sonora, nada disso é grande coisa, sabe? Eu nem sei se Tem nada de existia uma especial, trilha é meio sonora. medíocre mesmo. O filme é É meio o que eu medíocre. acho. Ô, Tuti, qual que é o raciocínio do xamã que foi ajudar a menina, ele começar a ter mariposa na frente dele e ele voltar pra ajudar? Me explica isso. Daí Essa que é a depois questão. descobre que ele também era o diabo. Esse Daí- filme,
Não faz um sentido filme. nenhum ter dois diabos. Pois, olha só. Pois então e daí vocês ele faz estão o me ritual pro dizendo outro diabo se fuder. Me que explica os isso. dois, os dois personagens, eles fazem o mesmo tipo de ritual, entende? Eles são tipo, eles seguem o mesmo tipo de culto, têm os mesmos poderes, essas porra. Só que, tipo, então por que o xamã, quando fazia o ritual dele, tava matando o outro, entende? Qual o sentido disso? Eu também não Aí entendi. você vai lá. E, tipo, se a avó não tivesse ligado pra esse cara, não tivesse chamado ele, tipo, ele nunca teria participado dessa história. E só seria aquele demônio. Então, como é que. Então, se esse xamã que tá, tipo, do outro lado da Kuei vai lá e. Vai lá e, tipo, e tem alguma relação com esse japonês e tá no meio da floresta, como é que isso acontece? Então, essa que é a questão. Vocês veem esse filme esperando um filme padrão. Mas esse filme não é um filme exatamente padrão. Você não vai ver esse É um filme filme. ruim mesmo, né? Não é um filme ruim. Essa é a questão boa do filme. Quanto à questão da cinematografia e do modo como usam o som, eu posso falar depois, mas eu gostei muito. Agora, a questão do roteiro, o negócio é o seguinte: esse filme, por mim, o terror dele é criado justamente a partir dessas confusões do roteiro. Você não sabe quais são as motivações de cada personagem, você não sabe o que cada um deles representa. Você não sabe em quem você pode exatamente confiar. Será que você pode confiar no protagonista? E essa que é a questão. O terror é uma coisa que é criada justamente por esse mistério. Você não Sim. sabe em quem você pode confiar nessa história. Você não sabe em quem tá certo. E essa é a Concordo questão. com você. Se o filme Só que- mastigasse tudo e explicasse pra você, quer dizer, eu acho que a visão Mas você não acha que tem uns personagens no filme que conseguem confundir mais o filme e atrapalhar esse sentimento? O que Porque você não diz como mistério, na verdade, pra mim, são apenas visão de plot holes, roteiro. entende? E tipo, Sim. esse filme nunca me deu medo, entende? Por exceto naquela cena em que os dois policiais estavam na estação e tinha os trovões da tempestade. O resto não me dá medo. Exato, Pra mim Thomas, é só porque gore. essa cena, o que essa cena é? É uma cena que estaria em um filme de terror qualquer. Uma cena de quase jumpscare, assim, os Bem, caras estão numa ela estação. funciona e me assustou. Tá Aquilo ali tentando funcionou. justificar os Eu não erros, vejo trazendo uma problema coisa em que ser genérico. nem os produtores pensaram. O Tucci, ele tá vendo pelo em ovo, porque, desculpa, vamos começar partir do princípio. Alguém aqui entendeu alguma coisa do xamã depois sim do diabo? Não, eu não entendi porra nenhuma. E desculpa falar, como a mulher chega e fala, vai proteger sua família? A menina capeta tava dentro da casa deles com a faca, como ia proteger a família deles? Só ele que não ia morrer. Alguém me Nossa, Zul, explica porque isso? você tem que pegar e ceder pra lógica do filme. O filme, ele atravessa a lógica O da filme Você tá não história. tem tentando florear lógica. os erros, Tucci. O filme simplesmente Tipo, você tem só tá furos, dizendo, não é? esse filme é experimental e tal, é por isso que Não logo tô eu dizendo posso necessariamente que é perdoar os experimental. erros que ele tem e tal, e tal, e tal. O que Não, você é assim, explica o Thomas. que Você tá aconteceu? julgando um filme de uma categoria, um filme que se propõe a fazer uma coisa, a partir do modo como você julgaria um filme que propõe a fazer uma coisa totalmente diferente. Esse filme Eu não é um jogo filme de todos os terror, filmes igualmente, Mas sabe? Eu pra uso os mesmos pensar, Tucci, que critérios, talvez Mas esse independente isso- do seja filme só que um, mas antes. isso é um erro. Se você só um for filme analisar, por exemplo, a música genérico mal feito. e julgar uma música de rock, da mesma forma que você julgaria uma música de rap, você vai estar fazendo um julgamento meio Música é bizarro. muito difícil de analisar, mas tudo bem, eu não sei como essa comparação Filme funciona. também, se você for pegar e analisar um filme do Glauber Rocha, analisar um filme do Shyamalan, você vai ter que usar critérios, acho que diferentes, ou tentar, pelo menos, entender o que cada um tá aqui. O filme tem que ser bem amarrado. O filme desses que você citou são bem amarrados. Mas eu acho que se o filme fosse bem amarrado. Não, o do Glauber Rocha não é tão bem amarrado assim. Pode ser um mas filme mal feito e um simplesmente filme, pra só. mim, não, mas espera aí, é o conceito. Não é do filme inferior que é só porque ele é diferente, bem não. amarrado, só porque ele é mal amarrado, assim. Esse filme realmente, ele é um filme que Mal você fica feito. confuso vendo, eu concordo com vocês. Mas é confuso não porque é proposital, é confuso porque o roteiro é confuso, Tucci. Eu acredito que seja proposital. Se você quisesse consertar as Tucci, coisas do mas roteiro, me explica por que diabos tem um xamã que vai ajudar a família, ele tá matando outro xamã,
e depois para. Me explica isso. Ele acaba a se questão tornando isso não o traz Ele nada. foge da Não cidade. acrescenta nada Se no você ele filme. quisesse consertar o roteiro, consertar entre aspas, Tuti, não é era muito desculpa. fácil. Você pegava e fazia o xamã primeiro contatar a família, quando ele vê aqueles casos, aí depois você pegava e alterava um pouco a cena daquele ritual deles, e aí você conseguia consertar o filme facilmente. Não, Não pra é? mim, Tuti, pra mim, o que eu acharia que poderiam fazer e que seria o melhor concerto seria mostrar que eram dois diabos competindo. Isso é muito. Realmente, isso faz muito mais sentido. Outra coisa que Sim, eu não diabos exatamente dois entendi. diabos Sim. Uma coisa que eu competindo. nunca entendi Porque, foi Tuti, como é que basicamente, a porra dessa doença funciona? Pois parece que eu- ela transforma a pessoa em um zumbi, mas em outro caso ela funciona como se controlasse a mente da pessoa. Em outro caso, parece que age como uma doença normal e que a pessoa simplesmente morre no hospital. Entende? essa parte, Thomas, eu acho que pode deixar um pouquinho de lado. Pessoalmente, eu não ligo muito. Para filme de terror, você tem que estar explicando tudo o que acontece da parte de ciência, as maldições, eu acho que não, tipo, tudo bem. O que eu pensei, na minha percepção, é que fosse um fungo que o diabo controlava e que daí vai contaminando toda a pessoa, daí contaminar o pensamento da pessoa, ela fica louca. Essa é a minha percepção. Eu Mas, acho, eu acho que realmente enriquece o filme você não saber como funciona, na minha opinião. Na mas minha assim, opinião, esses mistérios, as confusões, elas abrem mais espaço para a sua imaginação trabalhar, abrem mais espaço para você se perguntar o que está acontecendo aqui, como que isso é possível. mas a E confusão até tem para que ser uma causar essa confusão lógica. surpresa. Mas a Por exemplo, confusão tem que ser quando uma você confusão vê lógica. o xamã quase matando o japonês, que depois revela ser o demônio, ou que talvez nem seja, porque a gente não tem certeza. Quando você vê o japonês Sim, quase sendo morto por esse mistério, xamã, e suspense é depois uma coisa, o furo de xamã roteiro é outra. pegando e mostrando É. que na verdade é um aliado dele, isso causa um choque em você. Você fica sem compreender. Porque o Mas outro por diabo quê? Como assim? O problema Por foi exemplo, a que ele cena no tava qual. matando o outro xamã, se ele não parasse, ele ia matar, Tuti. Mas, Arzur, como a gente tem certeza que aconteceu isso? Esse filme é guiado por uma lógica que está muito mais ligada à fé O cara não do tava que à respirando, ciência, do que à irmão. razão. O cara não Esse tava filme, respirando. se você for que se ver, os foda. protagonistas são pessoas de um vilarejo, um padre, e aí aparece um xamã. É um filme que está totalmente ligado com a fé, com as percepções religiosas que o pessoal desse vilarejo tem do que está acontecendo. Tem alguma lógica, mas Tuti, não tem lógica. O outro diabo tava morrendo no ritual, daí a menina fica em frente a ele, daí o outro xamã foge, depois volta. Mas será que o que Esse estava acontecendo naquele protagonista, ritual Isso, Tuti. era o que a gente. o O protagonista cara é tava muito morrendo, idiota. tava com sangue no chão do outro xamã, não sei se você viu. Tipo, isso é claro. Sim, ele estava morrendo, O mas será que ele estava morrendo protagonista, pela atuação da outra e a gente achava que ele estava morrendo pela atuação dele? Não, porque tanto é que parou que acabou. Exato, mas É. será que não parou? Será que ele ter parado não afetou alguma outra coisa que a gente Percebendo não que você tem tá nem fazendo ideia? teoria da conspiração sobre o filme, que você quer defender o filme. Não, eu tô realmente. exatamente, Você tá Tô fazendo. tentando Você florear sabe o um que você monte tá de fazendo? porque o porcaria no terror filme. do Sabe o que filme, você tá fazendo? Você tá ele fazendo surge a partir da teoria da conspiração. Se a gente soubesse passo a passo Mas o que uma- aconteceu, não ficaria tão bom. mais E a uma. gente ter esse mistério enriquece muito o filme. O final, por exemplo, quando a gente vê o xamã indo Tuti, já tirar ouviu uma falar foto daquela do que história de que aconteceu, às vezes a aquilo é explicação mais genial. fácil é a real? Simplesmente o filme foi mal feito, só isso. Não Não foi Realmente. mal feito. Outra Porque coisa. se ele quisesse fazer um filme bem Eu feito, elaborado. se ele quisesse fazer um filme com uma estrutura narrativa um pouco mais convencional, o que não necessariamente seria um filme ruim, mas seria para mim um filme mais fraco, na minha opinião. Ele podia ter feito isso. Consertar esse roteiro, entre aspas, não é uma coisa difícil. Era só você apresentar outro contexto de inserção do xamã lá na narrativa, você pegar e fazer aquela cena do ritual de alguma outra forma, talvez deixando subentendido que, na verdade, quem estava matando o demônio japonês era a protetora daquele vilarejo. E aí tudo bem, consertou o filme. Mas o que o diretor quis fazer, o que quem escreveu o roteiro, sei lá quem foi, quis fazer, não era isso. Era justamente criar essa coisa confusa, essa coisa que não pode ser entendida pela razão. Não, mas E é uma também coisa tem que, pra plot mim, hole. traz um terror que também é muito A subjetivo. questão É um terror quem que tá ligado às falou que a emoções que esse intenção filme dele era evoca. essa? Quem Falou tem que a uns intenção plot dele era holes essa? Que muito não foi objetivos. simplesmente erro. As partes de Mas terror eu quem posso deixar de que... lado.
Mas Quem tem uns que plot falou holes que a intenção muito dele era grandes. criar um roteiro convencional que, Tem um sabe, monte passa de aquela furo. lógica de criar personagem, Tem desenvolver muito esse furo de personagem. história que eu não entendi. Tipo, vamos lá. O protagonista, ele quer matar aquele japonês. Por que ele não levou a porra de uma arma sendo que ele é um policial? Entende? Por que não levou o companheiro dele, que é um policial, ao invés daquele bando de maluco que tava no bar? E por que não pediu ajuda aos outros policiais também, né? E, tipo, ele não sabe se defender. Tipo, parece que ele nem. O cara parece, sei lá. O cara parece que não teve treinamento algum para se tornar um policial, Mas entende? essa questão, o cara é um Zé Ninguém, ele é um cara tosco, ele é uma pessoa que não sabe lidar com a filha dele, ele é uma pessoa que não sabe agir, tipo, mesmo como policial, ele é um cara que fica se cagando de medo quando a mulher vem subir em cima dele. É um cara que não é nem um pouco profissional. Esse tipo de pessoa que a gente tá lidando é uma pessoa que até contribui pro terror. Porque é aquilo que a minha tia mesmo falou, que eu concordo com ela. É um filme que começa muito leve até, apesar de ter já aquelas cenas, talvez alguns chamariam de gore. É um filme que começa de uma forma leve até. A gente vê aquelas trapalhadas daquele policial, a gente até ri um pouco. Mas conforme o filme vai se desenvolvendo, a atmosfera que vai se criando, o modo como esse filme vai ficando sombrio, vai ficando uma coisa terrível, culminando naquele final que aí a gente só pega e vê ele jogado no chão e aquele fechamento no rosto dele. É muito bom isso. Contraste entre essa atrapalhada do protagonista e terror que vai se fechando, aquela coisa que é inexplicável, que tá acontecendo e que vai continuar acontecendo e que pra ele é inescapável. E Outro o terror grande desse filme furo também é uma de coisa que é história. muito ligada às emoções que ele traz. É Não, esse tipo, lamento que você mesmo acaba sentindo. esse, O grande problema do furo de história são os demônios que não conseguem se explicar por conta da briga deles. não, Porque tem simplesmente. esse furo de história. Deixa eu falar, tem esse furo de Desculpa, história. Thomas, pode Assim, falar. tem essa garota que ela vai lá e ela tá dizendo que ela vai, tipo, ajudar a ir contra esses demônios. Por que ela só ajuda a porra desse policial? Tipo, por que ela não fala pro resto da vila toda, entende? Porque é só esse cara. Mas será que ela não falou e não aconteceu a mesma coisa com eles? Eu sei lá, tipo, A pessoa que for interpretar o caso desse policial no futuro vai encontrar a menina jogada na porta da casa, incapaz de falar qualquer coisa, e a família inteira morta dentro. O mesmo cenário que a gente encontra pro crime que inicia o filme. É uma coisa quase cíclica. Será que não aconteceu a mesma coisa com eles? E eles, assim como o policial, A menina fizeram uma escolha morreu. errada que... A menina Não, morreu, não sei se a menina não morreu. A menina ela pega e fica ela paralisada, morreu, né? sim, tinha sangue no chão dela. aham. Não, no final do filme ela aparece, tipo, a gente vê o Xamã entrando na casa e vem ela deitada lá na entrada da casa, Sim, com a ela pele tava com. toda destruída. Você não viu com. Você não viu no início do filme o sangue? Você não viu que tinha a presilha da menina e sangue atrás? Quem você acha que era o sangue? Peraí, o que você tá falando? No final. momento, no final, o pai não foi acreditar nela porque tinha uma poça de sangue. Hum? Não era da mulher lá, não? Eu não sei, eu não lembro dessa cena. Mas no final no finalzinho do filme a gente vê a menina na frente da casa. Você não Não, lembra? tem. Pra mim, o Então, grande problema foi que assim, daí ela chega e fala, sua família vai ser salva. Como vai ser salva sendo que a menina tá lá e a menina é o capeta com a mãe e com a irmã? A exato, a família gente dela não já sabe era. disso. A- A Tudo gente tá na bem. posição do protagonista, a gente não Não, sabe o que o fazer. que a gente pode Em entender quem que a nessa gente parte, confia? não, eu adorei essa cena, mas o que eu defendo, o filme seria muito melhor se no final dele ele explicasse que aqueles dois demônios estavam competindo. Então, Daí se tivesse isso, mas seria tem um um Isso ótimo final, ia ser muito mais foda, realmente. tem um final, Zarzur, que é assim. O filme ele tem um final meio que secreto, assim, é meio que um pós-crédito que o diretor fez, mas que ele não lançou, que é assim. Vocês viram essa cena? Não, Tuti, Não. Essa cena é meio que assim. A gente tem o demônio japonês e o Xamã. Na verdade, a gente tem o demônio japonês sentado num banco, na estrada, e aí numa estação de ônibus, assim, esperando pelo ônibus, tem uma família, com uma criança. Aham. E aí a gente tem a criança lá brincando, e aí ela vê o demônio japonês com um doce na mão. Sim. E o demônio chama ela, assim, que nem aquele pedófilo que chama a criancinha pra raptar. Aí a criancinha tá se aproximando, aí ela vai andando e de repente os pais puxam ela de volta e aí
Eles ficam olhando pro demônio japonês, e aí, pouco tempo depois, chega um carro, e nesse carro tá o xamã, e ele chama o demônio pra dentro. O demônio entra e eles vão. E aí a câmera recua um pouquinho, muda de perspectiva, e a gente vê a protetora da vila olhando pro carro se distanciar. Então, essa foi uma cena que foi feita, mas que não apareceu no filme. Devia ter parecido, então. Isso explicava muita coisa. Porra, isso, na verdade, isso teria tornado o final ainda melhor. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que o final fica melhor quando tá mais aberto. Mas, realmente, é uma coisa que explica um pouco mais o que tá acontecendo. E é o que a minha hipótese é. Logicamente falando, assim, talvez a gente possa imaginar que o que tá acontecendo lá é o seguinte, tem essa demônio que protege essa vila, que tenta proteger essa vila, tanto é que a gente vê que ela coloca... Mas eles disseram que os demônios, eles... Não é nem um demônio, é um espírito, assim. Não, mas eles disseram que quando o demônio, ele não tem carne nem osso, não dá pra tocar. Já espírito dá pra tocar, tanto é que nessa mesma cena, quando eles falam, corta pra mulher. E ela tá, e ele é a mulher e o cara tá segurando o braço dela. Não lembro exatamente dessa Eu acho que cena, era assim. mas ela é um espírito que protege essa vila. Mas disseram que não se podia espírito você não consegue tocar. Então, Realmente. Não, mas espera aí. Quem que disse isso? Eu não lembro desse momento do Esse é filme. um caso em que você estabelece regras, isso é hard magic, só que ao quebrar elas, você fode o negócio todo, entende? Mas você acha que o cara que fez o filme tá preocupado com Hard Magic, Thomas? Não, mas ele tem Bem, que... se ele criou a hard magic, ele tem que seguir. Não, mas seguir. essa regra, quer dizer, esse momento qual que é? Que eu não lembro dele. Na cena tensa do filme, que era a melhor cena do filme. Aquela cena da escolha? Sim, essa realmente é a melhor, uma das melhores. E daí tinha o padre conversando com o demônio. Ah, nossa, a cena é muito boa, realmente. Daí ele fala que os demônios você não consegue tocar, se eu não me engano. Sim, ele falava isso. Tô lembrando E disso. daí ela Antes dele tava se segurando revelar a um mão do pouquinho. cara, entendeu? Ah, sim. Então mostrava que ela não era um demônio. Sim, então, ela não era. Então, eu acho que ela não era um demônio. Eu acho que ela era uma espécie de algum espírito, alguma coisa que consegue talvez proteger esse vilarejo, que ela tenta proteger esse vilarejo. E aí, a gente tem o quê? Esse estrangeiro, esse japonês, que, junto com o xamã, ficam pescando as vítimas. Porque a gente vê no filme aquela cena da pesca que. No início do filme, tanto é que é O filme começa com o cara pescando. Né? É o japonês pescando e daí... Sim. Então, aí a gente começa e a gente vê esse cara fisgando uma vítima, no caso, uma pessoa de um vilarejo qualquer. E a minha opinião é que esse demônio faz isso. Ele pega essas vítimas em vilarejos aleatórios e usa o xamã como meio que uma espécie de parceiro, talvez. Aí eu não sei como que a relação exatamente deles é. O que a gente nem tem que saber. Mas a minha hipótese é essa. A gente viu um caso de uma espírito tentando proteger esse lugar e falhando. Uhum. O que traz até isso que traz um lamento até um pouco. Porque o final é bem... Você se sente mal por causa daquele final. Não é uma coisa tão terror quanto um sofrimento, assim. Então, não é um filme de terror pra mim. Tipo, Não é, exato, não é, mais ou menos, não é um filme de terror que você vai sentir um medo desesperado. Mas é um filme que você vai ficar pensando, nossa, isso é uma coisa que é malvada demais. Como que pode existir uma coisa tão malvada? Eu não penso assim, desculpa. não. Eu acho que você tem que entender que o que me dá medo é que tem coisas diferentes que assustam as pessoas, né? Vamos pensar em algo, por exemplo, como algo realista demais, como um serial killer. Por exemplo, o Jason, sabe? Mas Jason não é realista. Entende? Tipo, é só um cara que vai lá e ele sai matando pessoas, entende? Isso daqui não me assusta. Eu concordo. Tipo, se eu visse uma pessoa assim na vida real, claro que ia sair correndo, mas pensando nisso o tempo todo, entende? Mas quando você equilibra ao lado realista, o humano, com o sobrenatural, que é um exemplo favorito meu, é o Jack the Killer. Tipo, isso assusta, pois ele é um ser que ele parece que ele consegue se comunicar com você, e ele consegue pensar como você, só que ao mesmo tempo você não consegue entender ele em certos aspectos, pois tem coisas dele que não tornam humano. Por exemplo, e é esse tipo de mistério que eu gosto, esse negócio de creepypasta. O mistério do lamento, pra mim, parecem coisas quebradas. Vamos pegar, por exemplo, a imagem do Jack the Killer, aquela imagem lá que tem no 4chan.
você olha para aquela imagem e você pensa, qual o contexto em que isso foi tirado? Quem é essa pessoa? Tipo, como foi Sim, feita isso é essa um bom imagem? mistério. Em que lugar se passa isso? Uhum. E ainda dá algum medo, né? Eu acho. Dá um nível de medo, tem um mistério interessante. Só isso já é Antes de melhor falar do que da o mistério questão. do Lamento. Tanto é que o Jeff the Killer vai perder, ele vai perder o medo quando descobrir se lançarem a cara do Jeff the Killer a real, você Uhum. perde Mas o medo antes da dele. gente falar de medo, posso só voltar a falar um pouquinho do som e da filmagem? A Aham. fotografia, depois a gente pode até falar do medo, porque essa discussão acho que é muito interessante. Aí cada um pode falar do que é o medo para essa pessoa. Mas a fotografia, eu achei linda de morrer, nossa. Aquela cena de transição com os pôres do sol, assim, com aquela vegetação. Se o filme só tivesse umas cenas assim, eu já assistia. É uma coisa linda demais. A chuva, as cenas de chuva também são muito boas, muito legais. Caramba, é um filme que é lindo, meu Deus do céu. Eu amei demais a fotografia desse filme. Olha, As imagens, eu até tentei fazer download de algumas porque eu gostei muito, achei elas bem bonitas. eu não A reparei própria nada. cena do ritual, assim, ela é uma cena dinâmica. A cena, por exemplo, do demônio também. Essa é a minha cena, é uma das cenas que eu mais gosto, que é do ritual. Mas, tipo, eu não percebi essas coisas que você descreveu sobre paisagem, entende? A paisagem é Tipo, linda demais. Nossa. uma coisa que eu gosto, que eu elogiaria desse filme é a atriz criança. Finalmente, tipo, essa aqui é uma atriz criança que eu gostei até. As Pois é. atuações são muito boas. E, sei lá, é interessante você ver, tipo, a parte rural, entende? A parte pequena da Coreia do Sul, sabe? Pois é, isso contrasta com o que eu via lá em Taiwan. Que os dois são bem semelhantes até. Eu acho que terror feito em áreas rurais, assim, áreas de onde você pode criar talvez com mais facilidade esses micro-universos, é interessante. Assim. Eu queria fazer uma história de terror. Sei lá, esse filme me inspirou a fazer uma história de terror que se passa no vilarejo, assim, talvez. Porque dá pra explorar bastante esse cenário e as relações entre as pessoas fica talvez até mais fácil de explorar. Ou não mais fácil, mas às vezes dá pra criar uma sensação de isolamento um pouco maior, que é interessante. Mas o som também, eu gostei bastante da música. Eu não lembro exatamente agora com detalhe, que faz muito tempo que eu vi esse filme. Não é Tempo um mês memorável. já. Bem, eu assisti há uma semana atrás e eu não me lembro da música. Alguém de Mas o vocês se som, lembra? por exemplo, o som no momento do ritual, tava sinceramente bom aquilo, tava muito bom. A cena do ritual é a melhor parte. A música também, eu lembro de alguns momentos, eu não lembro nem porquê, mas eu lembro de pensar, isso aqui ficou muito legal assim, desse jeito. Essa música agora combinou. Eu não consigo falar com detalhes, faz tempo que eu vi, mas eu lembro de ter gostado. Não sei, Não você foi realmente a mais memorável de todas, mas foi boa. O jeito como eles exploraram o som ajudou a construir a atmosfera que eles queriam, na minha opinião. Né? Não. Talvez eu concorde com você, mas você percebe coisas que eu nunca vi, entende? Que sei lá, eu gosto de ver um filme porque ele é bonito às vezes. Eu nem penso tanto no roteiro, às vezes, mas Você viaja. mas na atmosfera que esse filme tenta construir, no modo como ele tenta te afetar, as emoções que ele tenta invocar. Às vezes é um filme sem pensar na racionalidade por trás dele, mas mais nos afetos que ele tenta trazer, gera experiências bem interessantes. Não ver de uma forma tão científica, tentando pegar e analisar criteriosamente. Esse personagem fez isso e por causa disso aconteceu isso, e isso fez com que ele se desenvolvesse de tal forma para chegar no final, ter esse clima que ia acontecer isso. Mas você está me Às dizendo vezes, que não existe método para analisar um filme, que você pode analisar um filme de qualquer forma, tipo, qualquer um faz do não, jeito que quiser? não, É isso? Que não, não eu existe acredito critério? assim. Não, eu acredito que não existe um critério absoluto ou objetivo, assim. Quer dizer, objetivo até existe, porque você pode criar uma certa objetividade, ainda que ela não vá 100% objetiva, mas não existe realmente um critério absoluto, assim. Você não consegue, para nenhum tipo, nem para quadro, nem para arte plástica, nem para literatura, nem para música, nem para cinema. É impossível, na minha opinião, você analisar e hierarquizar as coisas de uma forma absoluta, você pegar e achar que existe um tipo de arte que é superior por ser realista e um tipo que é inferior por ser dada. Isso é impossível. E para filme é a mesma coisa. Eu não acredito que haja um filme necessariamente superior ao outro de forma absoluta, mas claro que a gente, enquanto pessoa, enquanto sujeito, vai pegar e vai acabar desenvolvendo nossos próprios métodos, muitas vezes nem sempre muito explícitos, nem sempre muito claros, mas nossos métodos de análise e de
crítica, não no sentido de crítica, no sentido de avaliação de obra que a gente vê. Mas eu acho que muitas vezes para a gente poder entender uma obra e se ligar a ela e deixar que ela afete a gente precisa abandonar um pouco esses critérios algumas vezes e aceitar que a obra não vai fazer um esforço para se enquadrar neles. Mas E acho então qual o que ponto de ter escola de cinema? Né? eu não sei como funciona uma escola de cinema exatamente, eu não sei o que vem lá, mas eu imagino que a escola ela vai te trazer técnicas que você pode utilizar para compor seus filmes, vai mostrar um pouco dentro da própria história do cinema como diferentes movimentos criaram diferentes formas de fazer filmes, diferentes tipos de narrativa, diferentes tipos de explorar o espaço, o tempo, que criaram resultados que, apesar de diferentes, não necessariamente têm que ser hierarquizados. Uhum. Tipo, a gente não pode comparar da mesma forma, talvez, um filme do cinema novo com um filme expressionista alemão, assim. Ambas essas qualidades têm diferentes tipos de mensagem que querem passar. E aí, claro, a gente pode até tentar criar um sistema de avaliação deles, dizer esse filme é nota 10, esse filme é nota 5, mas sei lá. Normalmente eu avalio um filme baseado, tipo, primeiro eu penso na experiência que eu tive enquanto eu assisti a ele, aí depois eu vou lá e penso, tipo, no que eventualmente eu comecei a encontrar de problemas nele. Por exemplo, Ultimato é um exemplo perfeito disso. Eu tava, tipo, hypado, eu tava, tipo, investido em tudo, entende? Porque Mas o aí filme é, como depois que de fala? um mês eu vou lá e percebo que tinha um monte de coisa de errado com aquele filme. Entende? Ele é emocionante na hora que você vê, principalmente porque era o último dos Vingadores, só que depois você realmente vai pensando melhor. Aí. No Sim, eu Lamento é a concordo com mesma você. coisa. Quando você pensa mais sobre o filme, ele tende a perder um pouco do encanto dele. A gente tende a tentar não de maior sobriedade conforme o tempo vai passando. E aí a gente percebe os erros dos filmes. Tipo, em questão de roteiro, eu concordo com vocês que o Lamento é um filme que tem um roteiro confuso pra caramba. Mas eu acho que, pro caso desse filme específico, Ajuda mais o filme. uma coisa que ajuda o filme, na minha opinião. Mas é Entendi. claro, É vocês que podem eu acho, discordar, porque eu acho nem que todo mundo vai se relacionar da mesma forma com o cinema. eu achei que a confusão era legal da perspectiva, só que se eles deixassem um pouquinho mais longo, um pouquinho mais explicativo, ficaria melhor. Porque daí o demônio chora, depois ele não chora, entendeu? É que uma coisa que eu gostei desse filme também é o tamanho dele, porque, sei lá, a gente tá tão acostumado com filme de terror, que é curtinho, assim, nem necessariamente curtinho, mas que se baseia num terror quase que instantâneo, com jumpscare, com cena de gore, de assassinato, sem parar. E esse filme não, esse filme é um filme que ele pega e ele tenta fazer o que ele quer fazer no tempo dele. Ele tenta construir um terror, não dessa forma instantânea, mas construir de uma forma lenta. Digo, eu não sou muito acostumado com filmes de terrores, entende? E não, Tipo, eu não assisti muito assim, eu tenho durante medo minha pra vida. caramba de time de terror. É, É um gênero que não me atrai. É só isso que você vai fazer? Você quer me assustar? Ah, mas eu Isso. gosto. Quando eu vou o que eu escrever, por realmente, exemplo, conto, a coisa que eu mais gosto de escrever é o que eu terror. Terror é realmente não muito legal de gosto, fazer. mas é isso eu tenho que reconhecer. O que eu tenho que reconhecer nesse Tipo, filme é que os ele pelo mangás de menos não terror. tem aquela coisa Junjito, do por jump exemplo. scare. Que aquilo Junjito é lá muito bom. realmente me incomoda em terror. Jump scare é uma parte ruim do terror. É meio barato, realmente. É medo instantâneo, né? Sim, é que o jumpscare, tipo, o jumpscare como recurso não é uma coisa nem tão ruim. Mas é que ele é tão clichê, tão, sei lá, o que eu fico com raiva quando eu tô vendo um filme é quando eu sei que o filme é feito de uma forma cínica pra vender bilheteria. E quando eu sei que esse filme tá sendo feito sem carinho nenhum, totalmente construído só pelo dinheiro, e aí o jumpscare é uma coisa que é um recurso que é utilizado muito nesses filmes de terror que são feitos só pra lucrar, sei lá, é que realmente essa raiva do jumpscare existe porque é um recurso que é muito usado, que fica até clichê e enche o saco, que aí você eu ainda fico me cagando por nada, né? Nem aquele terror que dá satisfação, é um terror que você só sente aquele susto e aí. Mas o que causa o medo pra vocês quando é uma obra? Ah, eu acho O que Thomas falou daquilo lá antes, da questão. Do equilíbrio entre ser realista e surrealista, entende? Uhum. É que, na verdade, surrealismo total também assusta. Por exemplo, Lovecraft. A questão do absurdo, sim, do eu acho terror cósmico. Mas sei lá, o Lovecraft também já é uma coisa que tá meio batida, talvez. para mim, Eu não acho que ficou para mim o batido. que dá mais medo pessoalmente é quando tem um terror, tanto a angústia do que vai acontecer, quanto eu acho que a, a sua incapacidade de fazer alguma coisa numa situação. Uhum.
Tipo, Sim. você pegar, por exemplo, eu ia dar spoiler, falar de Berserk, mas eu acho melhor não. A gente podia melhor fazer um não. episódio, talvez. Podemos de homenagem, seria da Ou hora. você pode fazer um comentário no Tá, final mas, sobre. aham, mas eu. Beleza. Mas assim, pra mim, o susto que você tem quando você não. Quando você tá numa situação que você é incapaz de compreender É. e você não consegue fazer nada a respeito, dá muito medo. Aham. Essa daí pra mim é o maior medo. E também quando. Daí um pouquinho pra conto de terror. Daí falando um pouquinho do que porque conto de terror é uma das coisas mais legais que tem. Porque eu acho que quando você tem um conto de terror, a ansiedade que você tem lendo fica muito grande. Eu acho que até lenda, às vezes, acaba sendo melhor do que um filme. Uhum. Eu prefiro depois de terror. A ansiedade que você tem lendo fica muito grande. Daí você começa a ler rápido pra saber o que vai acontecer. Quando a gente tá lendo aquele mangá do Junji Ito, que você vira a página e você nunca sabe o que vai acontecer na próxima página. Às vezes você vira a página e tem uma imagem de página inteira, assim, uma ilustração que ocupa a página inteira, sem quadro, que te faz cagar na calça. E é bem inesperado, e é muito bom. Acho que um conceito de filme de terror que eu fico frustrado que o pessoal não usa direito é. Sabe o Fred Krueger? Uhum. Um negócio de que, tipo, é um bicho que vai lá, ele entra no seu. Ele meio que te assombra nele. Uhum. Você pensa nessa ideia, você pensa, tipo, isso é foda. Aí ele vai lá, o bicho, talvez ele possa intensificar o que você realmente tem medo, o que você teme lá. Só que não, é só ele entra, entende? Ele sai correndo atrás de você, ele te dá aquelas facadas e sai um monte de sangue. É isso, eu fico pensando, poxa, você desperdiça Verdade. uma ideia dessas, é sério, desse jeito. Concordo com você. É. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um pesadelo que eu tive. Tipo, eu não sei porque eu tive um pesadelo. Assim, faz 2 semanas Se a gente atrás. entendesse o sonho tão facilmente, aí já tirava os psicanalistas. Nem Uhum. precisava. Isso fazia 1 ano que eu não tinha pesadelo. Acho que era um negócio assim. Você esquece. Eu tive que anotar ele, pois eu sei que depois, com o tempo, você esquece, o negócio se fragmenta. Então, o que eu me lembro é que tava assim. Eu tava numa espécie de. Parecia um hospício, sabe? Parecia tipo um hospital, só que com as paredes verdes. Tudo meio podre. O corredor é longo pra caralho. Aí tinha um monte de portas. Aí a sala que eu tava, meio que tinha uma cabeça sem rosto. E aí tinha, por algum motivo, tinha tipo 2 mini braços Caramba. na cabeça. E a pele era marrom e meio podre. Como assim? Peraí. Descreve isso aí de novo que eu não entendi. Eu perdi o foco aqui. Nossa, que imaginação fértil, Thomas. Peraí, fala aí de novo, por favor. Uma cabeça sem rosto, tipo, com 2 mini braços e a Então, pele daria pra podre escrever sobre isso. e marrom. Nossa. Dá pra fazer uma coisa bem interessante de, sei lá, fazer uma animação. Por algum motivo, eu fui explorando o local, entende? Aí, em cada sala que eu entrava, tinha uma nova parte do corpo desse bicho. Aí aparecia um narrador descrevendo essa parte do corpo. Parecia que toda vez que eu encontrava saía um efeito sonoro de terror. Né? Tipo aquele lá do Minecraft. E o narrador, ele tinha a voz do youtuber que o Tuti também conhece, que é o Blamayton George. Uhum. Eu me lembro que assim, o narrador, ele dizia que o corpo, ele estava pedindo para ser unido e que eu podia tentar sair do hospício ao invés de fazer isso. Como se fosse uma espécie de jogo. Tava jogando Outlast nos seus sonhos, basicamente. Eu acho que sim. Aí o Thomas decide sair e faz o Uepa! Aí, tipo, cada parte do corpo, ela tinha uma espécie de chiclete rosa, não sei, alguma coisa grudenta e rosa nela, sabe? E como é a porra de um sonho, eu não tenho controle sobre nada. Ao invés de sair desse lugar, eu fui lá e eu fiz um negócio que o corpo tava pedindo, uni todas as partes, aí eu uni todas elas numa cama do hospício. Aí, me esqueci outra coisa. O bicho não tinha olho, mas isso é porque os olhos estavam arrancados, sabe? Teve que unir os olhos também? É. Você uniu os olhos? Ou? Sim, eu botei. Eu não me lembro de ter encaixado, eu só me lembro que aconteceu. Sonho é uma coisa caótica. Aí, então, o bicho, ele foi lá, se sentou na cama, aí ele se deformou para um novo bicho. Ele parecia um origami de papel. Aí o rosto dele lembrava aquele biscoito do Shrek, sabe? Uhum. E eu acordo. Cara, ele começa um filme de terror e depois, que coisa depois fofa. ele é bonitinho. E depois você vira amigo do biscoito do Shrek. Meu Deus. Aí quando eu acordei, eu fui lá e eu apertei o botão, tipo, do meu despertador, 4 da manhã. Que sacanagem. Aí eu não conseguia voltar a dormir, pois eu tava com medo de que o sonho
ia voltar, só que ia voltar com um bicho pior. Opa, realmente, tem alguns sonhos que, sei lá. Posso falar um pouco da minha experiência com sonhos depois? Seria legal ter uma história que o cara começa a ficar sem dormir por conta dos sonhos, né? Então, eu pensei em fazer uma história assim. Ah. Eu pensei em escrever uma história que, sei lá, a pessoa ela vai tentar dormir. A pessoa vai tentar dormir, só que ela tem umas paralisias. É que eu sei lá, a história também tava me inspirando muito naquele texto lá do Junji Ito, que ele escreve sobre. Talvez eu também já tenha lido. Mas é uma história envolvendo isso, realmente. Uma pessoa querendo parar de dormir, ou. Sei lá, eu nem lembro se ela queria parar de dormir ou dormir pra sempre, Sim. mas sei lá. Mas é uma história que realmente. Eu tenho uma dos sonhos assim, muito potencial pra terror, né? Uhum. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha esses pesadelos de. Que começava um pesadelo, mas aí eu pegava, com o tempo eu virava amigo do monstro. Eu convenci ele a virar meu amigo e a gente virava amigo, e a gente fazia umas coisas legais junto. Aí, tudo mudou num pesadelo. Foi um pesadelo que eu lembrei que não tinha como escapar, porque sabe o que aconteceu? Eu tava na casa de praia da minha avó, aí eu fui dormir na casa de praia, e pra começar aqui dormir já foi complicado pra caramba, porque minha avó tava roncando, parecia um trator. Aí quando eu finalmente consegui dormir, eu sonhei que alienígenas tinham transformado todo mundo que eu conhecia, inclusive eu, num vegetal. Eu acho que eu virei uma cenoura, um brócolis, e aí queriam comer a gente. Aí eu não sabia o que fazer. Eu peguei, tentava fugir, mas não dava muito certo. E aí no fim eu não lembro o que aconteceu, mas foi. Esse negócio esse sentimento de tentar fugir foi desesperador. E hoje em dia os maiores pesadelos que eu tenho são quando eu pego, tô indo dormir. Que aí naquele estágio de quase começar a dormir, sei lá o que acontece, mas começa uma paralisia do sono aí, acabo sendo invadido por umas imagens muito aterrorizantes, de umas coisas que, sei lá, não dá nem pra descrever direito, é como se eu já soubesse que isso ia acontecer, aí eu fecho os olhos, aí eu começo a pensar nisso, aí eu tento até evitar um pouco pensando em outras coisas, não dá porque a coisa começa a invadir o meu pensamento. E aí teve aquela vez que eu contei pra vocês, talvez, que eu comecei a pensar naquele código lá, nos números, e aí os números começaram a invadir minha cabeça, e aí começou a falar, essa é a realidade é esse número aqui. E aí eu achava que ia enlouquecer, que ia perder a capacidade de pensar, porque realmente minha cabeça estava só sendo invadida por um monte de número, era uma coisa rápida demais até para um sonho. Aí depois eu consegui acordar, mas aquilo foi a coisa mais bizarra que aconteceu dentro do Se sonho. não for verdade. Ah, se for verdade, não vai ser muito diferente da verdade que eu tenho hoje. Ah, vocês têm esse problema de quando, tipo, Sim. vocês vão dormir, só que vocês não conseguem cair na porra do sono. Aí vocês ficam, tipo, quase uma hora deitado. Aí Sim, sim. você. Às vezes Aí você vai lá, acontece, sim. você olha pro relógio, você percebe que são 2 da Sim. manhã. E você ainda não caiu na porra do Acontece comigo o sono. tempo inteiro. O que eu pego e faço eu abro um livro de história, que é um livro que costuma ser entediante, até apesar de legal, e aí eu fico lendo esse livro de história até eu cair no sono. Geralmente eu pego assim, tem umas coisas que eu gosto também de, tipo, gosto de mangá, eu queria fazer um mangá, mas desenho mal. Daí eu fico pensando nos personagens, na história, e eu acabo dormindo. Mas hoje em dia eu tô com tanto sono que eu acho que ontem eu dormi de. Não, quinta-feira eu dormi de luz ligada, com o celular na minha mão. Hoje eu dormi de luz ligada, eu quase não acordei para encontrar gente. Eu acordei 9h30, 9h30, e... Acho que Mas espera, bastante. pessoal, acho que a gente tá perdendo também um pouco o rumo aqui do podcast. Se vocês quiserem, a gente podia falar do Space Jam. Putz, Querem... Vamos para Space Jam. Alguém tem mais alguma coisa para comentar do Lamento? não, eu só acho que assim, no final eles podiam deixar explicar melhor a relação, talvez fazer de um jeito diferente. Mas eu achei que tinha muito potencial pra confusão final, que podia ser muito da hora. Eu fico comparando com outro filme de terror coreano chamado Tale of Two Sisters. E, Manda pra gente sei lá, eu. no grupo, sei lá. Enfim. E, sei lá, que nota eu daria pra esse filme? É que não sei, eu tendo a evitar dar nota tipo, baseado em número, pois vai mudando muito rápido. Mas atualmente eu vou dar 6 de 10. Isso é uma nota boa. Pois 5 é um filme medíocre. Você tá sendo tipo o Anthony Fantano, o Needle Drop. E o Your Movie Sucks. Sim. Mas sei lá, eu não gosto de dar nota. Não vou dar nota, mas eu gostei do filme. Pra mim eu também gostei. Acho só que a confusão final podia ser melhor explorada, porque a cena podia ser bem memorável. Ok. Space Jam 2. A gente já vai entrar no assunto Peraí, legal. pessoal, uma coisa. Até agora a gente tá falando de terror básico, assim, é um terrorzinho fraco. A partir de agora, o terror vai começar mesmo. Se vocês têm uma sensibilidade mais aguçada pra coisas muito, muito terrorizantes,
eu recomendo que vocês saiam, porque quando a gente começar a falar desse trailer, nossa, eu vou começar a me mijar, porque dá muito medo isso aqui. Meu Deus do céu. Só de ver o Don Cheadle digital chegando, nossa. Então tá aí o alerta. Saiam agora se Sim. vocês têm medo das coisas. Então, todos vocês assistiram o trailer. O que vocês acharam? Sendo bem Eu sincero, achei que tem Eu vi potencial pra ser infância. melhor que o primeiro. Porque o primeiro é uma bosta que não Que tem Eu vi isso, umas mas 100 salvação. vezes aquele filme. o primeiro é bom. É que eu fiquei muito entediado pelo primeiro, sei lá. Eu também, quando era criança, eu amava, velho. Não, eu respeito. Tipo, o primeiro filme, ele é tipo uma guilty pleasure. E tem coisas que eu consigo apreciar nele. Por exemplo, eu não sei se você percebe, a animação ainda é surpreendente. Tem aquela cena em que o Patolino e o Pernalonga estão andando pela casa. De quando que é o filme? Aí também tem, tipo, uma câmera seguindo eles, assim, e pra época isso é muito inovador até. Porque a animação 2D, ela permitiu muita coisa. Outra coisa que o primeiro filme fez foi reviver os Looney Tunes, Uhum. entende? Pois durante esse intervalo de tempo eles estavam mortos, sabe? E é a mesma coisa que o Mickey, por exemplo. Como é que vocês acham que o Mickey vai voltar a ser o símbolo da Disney? Pois tudo que eu penso na Disney é a Castelo lá. Eu não penso mais no rato. E se fizessem um filme com Looney Tunes e com a turma do Mickey Mouse? Mas o Looney Tunes sei lá. É que esse filme eu via muito quando era pequeno, o primeiro do Space Jam. Eu assistia muito, realmente o DVD ela ficava colocando pra gente e eu lembro de achar divertido, assim. Mas aí, 2017, 2018, eu fui tentar reassistir o filme. É tipo, passaram numa aula lá do filme, porque não tinha nada que passar, aí tava todo mundo lá, e aí o professor decidiu passar numa aula o filme. Isso, E aí isso em inglês? em educação física. Em inglês? Em inglês, na educação Ah, tá física. explicado. Falam que não dá pra assistir Michael que o Jordan. LeBron James, ele não... É LeBron James? Michael Jordan é o Eu primeiro não sei nada de filme. basquete, meu Deus. O Michael Jordan diz que ele atuava muito mal. Sim, sim. Eu assisti o filme ano passado e eu me senti entretido com ele, mas ele passa muito rápido, entende? É um filme que você. É por isso que eu digo que é uma guilty pleasure. É tipo, eu tô lá vendo o catálogo da Netflix, não sei o que clicar, eu vou lá e pego isso daqui pra ocupar meu tempo. Uhum. Se bem que eu já tô ocupado bastante. Se vocês viram esse segundo trailer, poxa, eu tô com uma raiva desse. Pois, o que vocês viram nele? Eu vi o Don Cheadle digital chegando e. Sei lá, a atuação do Don Cheadle tava estranha. Não sei. Vocês não vão comentar o fato de que é basicamente player number one, só Eu não que, vi esse filme, só que não faz graças a sentido Deus. nenhum. Mas apareceu do nada aquele robô daquele filme do Cartoon Network. Vocês viram aquele filme do Cartoon Network? É o Gigante de Ferro. Vocês viram um monte de personagem da Hanna-Barbera ali no meio. Uhum. Quem que tava lá? Não lembro. Os Flintstones, o Zé Colmeia, tipo, acho que até Scooby-Doo, por aí vai. Eu lembro. Aí, Eu lembro daqueles bichos lá, os novos monstros. nossa, os novos monstros eles são horríveis, esses inimigos. É uma coisa meio genérica, né? Eles parecem skins do Fortnite. Exceto que são piores que skins Sei do lá. Fortnite, pois ao menos aquelas têm um Parecem design. uns vilões de Demon Slayer, assim, tipo aquele bicho aranha. Eu não sei. Eu vi o Love, Death and Robots, né? E aí, sei lá, parece os bichos do Love, Death and Robots. Só que Não, no episódio. não, Só que deu um Love, Death episódio ruim do Love, Death and Robots. Não tem episódio. Tem que realmente. Tem alguns 2, 3 episódios. Exato. Tá nesse episódio. Vocês perceberam o redesign da Lola? Eu não vi. Mas eu ouvi falar, né, que os Nerdola ficaram putos. É a piada do sempre que Lola Bunny é o que deixou todos os garotos a se tornarem furries, entende? E aí eu acho que por causa disso o redesign dela, ela tá baixinha, ela tem tipo perna de tronco e ela nem tem seios. Então, basicamente, ela parece uma criança em Mas comparação ao resto quantos dos seios tem um personagens. coelho? Uma pergunta difícil. Porque coelho anda de duas pernas. Exatamente.
Entendi. Ah, mas tem um monte de coisa pra reclamar desse trailer. Primeiro de tudo, você tem referência à Laranja Mecânica lá. Você vê os personagens da Laranja Mecânica lá no fundo. Eu fico tipo, você vai Peraí, botar, posso. você vai botar um bando de estupradores nesse filme que tecnicamente é pra ser pra criança. Mas tipo, você enfiar esse monte de personagem da Warner Bros, sabe? Só pra fazer fanservice. E eu só fico pensando, porra, Mas o que esse quem vai filme é assistir sem um isso? fanservice? Hoje em dia a O que indústria é Space fanservice. Jam tem Daí você cria pra fanservice. acrescentar no mundo? Thomas, hoje em dia o mundo é fanservice e você cria fanservice em cima de fanservice. Daí vai ter referência a Space Jam no próximo filme. E vão tendo infinitos fanservices em cima dos fanservices. Exato, como a gente tá num mundo quase sem criatividade, o que domina toda a produção cultural é nostalgia, é aquela, sei lá. Tá vendo o negócio de ontologia, né, do Derrida? Aí. É basicamente todo mundo tá dependendo de nostalgia Mas eu hoje tinha em uma dia, pergunta sabe? pra fazer. Duas, na verdade. O que é? A primeira é. Faz. A primeira é pro Edu, que tá muito quietinho. E acho que ela é melhor do que o Edu responder essa pergunta. Edu, qual a sua opinião sobre a mudança de Lola Bunny? Quando você era jovem, você sentia tesão pela Lola Bunny? Segundo, quanto tempo você acha que a Disney pegar e fazer um live action desse filme? Cara, mas a Disney, ela tem direito sobre esse filme? É uma questão de tempo, Zarzura. É uma Não. questão de tempo. A gente sabe que um dia vai ter. Se não hoje, daqui a alguns anos vai ter. Tuti, você escutou o É que eu só falei? comprar a Warner, comprar esse negócio. Uma hora vai acontecer, a gente sabe. Não, Edu, travou bastante. Não, Fala. não, eu Só disse que escutou eu que tinha 9 anos você quando eu assisti esse filme, sente então atração pela Lola Bunny. Tirando isso, nada mais. Você ficava de pau duro lá no estudante. Ah, não sei. não, foi antes As da... crianças também devem ter algum tipo Eu não de tinha nem entrado sexualidade. sei na lá. pré-adolescência, como que Isso. eu... Você nunca viu uma criança. Eu vou calar minha boca. Eu não sou psicanalista, não sei essas não. coisas. Eu assisti Não, esse negócio ano passado, eu não senti eu nunca nada, sabe? Graças não a senti nada Deus, por um Thomas. desenho. Se Então- sentisse ia ser meio estranho, não quero dizer nada, mas ia ser meio desconfortável. Então a sua opinião sobre os nerds que estão. Os nerdola que estão tristes. Qual é? O Edu não sente nada por 3D, ele gosta só de 2D, né, Edu? Olha, pra Que mim, isso? Tô brincando. eu fico pensando, eu acho meio hipócrita, você vai lá, você você muda o design da personagem só pra ser livre pra todas as idades, ao mesmo tempo de filmes super violentos, entende? Sendo que isso é pra ser livre Mas, pra Thomas, eu todos. acho que ao Eles mesmo não vão fazer tempo. nada violento, né, no Ao filme. mesmo tempo, isso é muito importante para evitar o quê? Evitar um nerdola isso é verdade. se tocando numa sala de cinema junto com uma família. Jesus, Tuti. Onde vocês já viram alguma notícia disso? Ah, Zarzur, eu lembro de ter visto um negócio do TikTok do pessoal na sala do Poderoso Chefinho fazendo coisa indevida. Coisa fora de contexto. Nossa, a última Melhor história que dizendo. a última história que eu lembro foi no Batman vs Superman. O que aconteceu? Pegaram duas pessoas com a mão na massa lá. Ai, meu Deus do céu. Que horror. Por quê? Por quê? Mas outra coisa que eu percebi que tá muito ruim nesse filme é a renderização 3D que eles fizeram dos Looney Tunes. Eu acho que ficou uma merda. A animação do cara lá até que ficou boa, né? De quando ele ficou Não 2D? ficou ruim. E isso é o que me incomodou. Por quanto tempo eles vão manter 2D? Por quanto tempo eles vão manter 3D? Que parece que vai Pois. ser 3D mais no momento do jogo, né? E ficou confuso, porque o jogo vai ser na terra deles, vai ser onde, né? Todo mundo sabe que 2D ia ficar muito melhor. Tá ok? Tipo, 2D tipo, 2D ao menos você permite o pastelão clássico dos Looney Tunes. Mas como é que você faz em E 3D? 3D deve ser muito mais Entende? difícil também. Por que foram? E menos efetivo. Concordo. Pega, por exemplo, o novo filme do Tom e Jerry. Eu não assisti ele, mas de ver pelos trailers, de ver como o Tom e Jerry eles estão em 2D e como eles interagem com o ambiente, é muito bom aquilo. Tipo, aquilo é muito legal. Parece que eles estão realmente ali. Eu não gosto de Tom e Jerry. Sendo que eles estão não tô 2D. gostando do filme. Eu vou. Sabe quem dupla o Tom e Jerry em português, né? Quem?
O ratinho. O motivo pra você ver. Mas Tom e Jerry é muito ruim. Já- Quer dizer, eu não Ah, gostava do Tom e Jerry de ver os filmes do Cartoon Network. eu gostava do primeiro filme. Quer dizer, dos Eu filmes eu gostava digo daquele as filme. animaçõezinhas lá. É, Tipo, papai eu não achava chato gostava. pra caramba Tom e Jerry. Era chato. Papaléguas também era chato. É que esses daí do Looney Tunes, quando você olha pra hoje em dia, você fica com, tipo, um gosto ruim na boca. Pois parece piada de mau gosto, sabe? É só você ver a pessoa se fudendo. Pois- E nada mais além disso, por assim dizer. E não que é necessariamente ruim, mas eu não entendo como é que isso aqui não cansou. Exato, cansa muito. E é feio também. E sem falar que você sente dó do personagem que tá se fudendo. Você não ri quando ele leva a porrada ou a bomba explode. Mas voltando, assim, é que vocês têm que reassistir o trailer pra perceber que os personagens em 3D, eles não ficam bons. Eles parecem algo que foi feito, sei lá, parece algo que foi feito no Unity, que você veria no Clique Jogos. Ah, mas aí eu já gostei. Se fizesse um filme com estética assim, eu acho que seria divertido. Não intencional, então Sei melhor lá, ainda. não sei, parece que eles voltaram pra época do Toy Story 1. Mas apela pra nostalgia, né? É que os pelos, se você perceber, aquele pelo parece plástico, aquele negócio. Uhum. Assim. Na verdade, é muito engraçado isso. O pessoal ele quer um avanço na tecnologia, mas quer uma manutenção do conteúdo. É engraçado. Então, você só fode o negócio quando você bota em 3D. Eu não vejo qual o ponto disso. Pois meio que o charme do primeiro filme é que você estava vendo os personagens em 2D interagindo com o Michael Jordan. Isso é legal. Mas você vê, tipo, tem um monte de filme. Teve um monte de filme, acho que no início dos anos 2010, que é, tipo, pega personagem X de criança e bota ele no mundo real. E ele tá Nossa, 3D. imagina que legal seria, Fizeram- tipo assim, se o Looney Tunes, ao invés de basquete, fosse tipo eles interagindo com o Unabomber. Por exemplo, você pensa no filme dos Smurfs. O que importa é que tem uma velhinha jogando basquete. Eu acho que é épico isso. Ah, é verdade. Focaram muito nessa velhinha. Eu fiquei com raiva daquela piada. Eu nem sei o nome dela. Ela não é ela é a dona do Frajola. É tudo isso que eu me lembro. E dá pra perceber que, tipo, o humor nesse daqui não vai ter tanto charme quanto no primeiro. Sabe? Nossa, ou então, olha essa ideia. Pegava o irmão do Jor-El, e aí, já que se passa durante a ditadura militar, sei lá, o irmão do Jor-El entrando numa guerrilha, assim. Ah, mas outra coisa que me irritava. Assim, botar em 3D é uma decisão muito merda, pois a gente já viu um monte de vezes, por exemplo, com... Sempre daquele filme do Coelho, o filme do Hop, sabe? Hop, o é teimoso? É tipo aquele... Não, o Hop, aquele lá do Coelho da Páscoa, aí ele tá com um humano por algum motivo em Nova É York. aquele que ele é roqueiro? É isso Eu daí. nunca vi, mas eu conheço, infelizmente. Graças ao Mad, né? Aí tem o filme dos Smurfs, Nossa. sabe, em live Foram action. quantos Teve filmes? aquele lá do... 2. Foi 2, eu acho. Aí teve aquele do Zé Comé também. Tipo, é toda uma merda, pois eles ficam em 3D, sabe? Aqueles filmes que... Eles estão fazendo a mesma coisa no Space Jam 2 e você sabe que não vai dar o mesmo efeito que o primeiro, pois é algo que a gente já viu um monte de vezes, sabe? Personagem 3D interagindo com ser humano. E o 2D, eu gostaria que eles tivessem revivido isso, pois pra mim o 2D é muito mais efetivo. sei lá. Tem que ver, Thomas. Tem que ver o resultado final. Porque, por exemplo, o Sonic Vai ser melhoraram. uma merda de qualquer jeito. O Sonic. Vai ser pior que o primeiro. O Sonic é um filme que eu nunca vou superar. De um filme que poderia ter uma das criaturas mais carismáticas, apesar de bizarras, a história do cinema, virou propaganda de policial com um bicho sem carisma, sem design legal. Imagina se o Sonic fosse aquele bicho bizarro lá, todo mundo ia amar ele. E eu veria aquele filme. Se fosse o Sonic original, eu veria. E veria batendo palma. Nossa, o Sonic original. Pelo que eu tô lembrado, eles faziam. O olho dele era muito estranho. Os dentes Ele dele. tinha dentes. Só dele dando sorriso assim já seria tão bonito aquele filme. Uma cena de emoção, assim. Dá tudo certo no final, ele abre aquele sorriso de ouriço. Aí o dente dele afiado, assim. Nossa, é verdade. Ele parece tipo um humano. É, Ele parece um humano no corpo de uma no corpo de um bicho azul.
É tipo um Isso, pai. vocês estão descrevendo o negócio do MLG, sabe? Do YouTube Poop. É tipo um pai que chegou pro filho e o filho falou: pai, eu quero virar um Super Saiyajin. Mas, tipo, vocês não comentaram. Eu é quem tô falando mais sobre o trailer, entende? Mas quais são suas expectativas pro filme? A tentativa é não ver o filme. Só se for pirata pra assistir. Isso, Stutch. Eu vou piratear essa porra, entende? Eu vou piratear essa merda, eu vou xingar quando eu for fazer uma review disso. Pois, só de você ver, a partir do momento em que você vê aquele monte da Warner Bros., entende? Aparecendo sabe, no que provavelmente vai ser o clímax do filme, você já percebe, tipo, não tem contexto nenhum pelo qual esses personagens estão ali, e dois, você sabe que é um monte de fanservice. Mas dessa vez é um fanservice que nem tem lógica por trás. Tipo, ao menos no Half Breaks the Internet, eles tinham a desculpa de que estavam na internet. Mas a gente nem sabe que porra, em que lugar se passa Porra, essa história. é o universo do Don Cheadle, Thomas. Para de falar merda. É o universo do Don Cheadle é rei. Não tem justificativa isso. Você acha internet, o que a gente quer é o reino Don Cheadle, Don Cheadle digital. É isso que a gente quer. E, inclusive, quando vocês acham que estão pagando Don Cheadle pra fazer esse papel? Não é sei. possível que Só a vida deles, né? o cachezinho não deve estar sendo barato, não. Outra coisa que eu fico me perguntando é, tipo, dessa vez é o LeBron James, não o Michael Jordan. Uhum. Tá? Eu fico pensando, Ah, aquele cara é o LeBron James? sim, o novo O jogador Michael de Jordan basquete. já é idoso? O que ele é? Então, acho que ele parou de jogar basquete, eu acho. É que eu fico pensando assim, esse LeBron James, ele é tão popular quanto o Michael Jordan? Sim. Esse jogador é muito bom. Eu não sei porque. Eu não acompanho muito basquete, mas ele é bem popular também, então. Ele é tipo Michael Jordan de hoje em dia, eu acho. É o cara lá do bola ao cesto. Mas ele é tipo o Neymar, Não sabe? sei, basquete eu não acompanho, só sei que tem muito jogador bom, ele é um dos melhores. É o Neymar do bola ao cesto. Aí eu fico pensando, o Michael Jordan seria tipo o Pelé, enquanto esse LeBron James é o Neymar. E o Neymar tem essa reputação meio fodida, sabe? O LeBron James eu acho que ele é mais recente, né? Ele tem uma. E eu não acho que tem uma popularidade tão grande. É, é que a gente não vê muito basquete. Assim, a gente vai ver pelos Looney Tunes. É, mas o próprio Michael Jordan, eu não conhecia quando eu vi quando era criança. Eu não sabia nem que ele era basquete, o quê. Eu achava que ele era um ator, assim, eu não sabia que ele existia na vida real. É, depois que a gente descobre. É, então a criança que for ver, se é que ela vai ver, não vai estar nem aí pra isso. Algumas vão estar, mas sei. Só sei que os adultos os man-childs, vamos assim dizer, só vão estar lá pra ver Looney Tunes de novo. E eu não vejo por que eles enfiaram esse monte de personagens da Warner Brothers no meio. Entendeu? Acho que é só pra parecer esse negócio épico, sei lá. Mas basicamente, eu acho que o filme vai ser uma merda. Eu não tenho mais o que comentar além disso. Mas se fosse pegar uma celebridade, podia pegar o Emoji Filme 2, só que com um TikToker famoso, assim. O Mario. Nossa. É, pegar com aqueles caras que ficam sarrando o dia inteiro. É muito estranho pensar que o mesmo pessoal que fez o Emoji Movie é o O pessoal seu que filme fez preferido. Spider-Verse. Spider-Verse, meu filme favorito, e esse filme recente na Netflix, que é o Mitchells contra as Máquinas. Um dia a gente podia discutir, né? Esses 3 filmes, assim. Pode ser. Infelizmente, Spider-Verse não tá na Netflix, Nada que um né? pirata Mas não os outros resolva. dois estão. Uhum. Enfim, vamos para as sugestões? Só quero deixar bem vai claro dar. que quem tá assistindo tem que saber que aqui a gente é um podcast que incentiva a pirataria. É. Mas se quiserem patrocinar a gente não liga. A A gente não gente acaba incentiva. com a pirataria e Mas agora Isso que não tem mesmo. patrocinador, a gente apoia, incentiva e diz que é bom, né? Jesus. Pra que comprar se tem pirata? Não, é bom. Eu assino o Crunchyroll, é muito bom, vale a pena. Aqui a gente incentiva a pirataria, não Crunchyroll, não Netflix, aqui é no pirata. Bom, assim, pessoal, antes de começar, acho que a gente podia só falar, mesmo que a gente seja um podcast bem pequeno e pouca gente assista,
a gente falar que a gente lamenta a morte do Miura, né? Do Berserk. Sim, realmente. Eu acho que ele influenciou muito tanto o mundo dos mangás quanto o próprio cinema ocidental até. A obra dele foi algo excepcional. Eu acho que qualquer pessoa que lê ama, muito difícil não gostar e vai deixar muitas saudades. Ele teria muito uma vida que se foi muito rápido da gente. É, né? Ele morreu tão cedo, pô. Ele Eu nem morreu- li, mas só de ver as imagens do Berserk que você mostrava, parece que era uma coisa realmente incrível. Tipo, Berserk acho que é o mangá mais bem desenhado de todos. E é Eu triste, acho né? que o que eu acho que tem mais mérito nessa história inteira é que não era só a arte que era boa, ele era um mangá que conseguia ter arte boa e história boa. Uhum. É triste, uma Hoje pessoa em tão dia. criativa indo embora tão cedo. Né? Uhum, é. Enfim, bem, é a vez de quem de dar sugestões? Edu. Edu, Eu acho que a gente poderia falar do trailer do Stranger Things, da quarta temporada. Trailer de Não, um teaser. Stranger A gente Things poderia falar do Stranger Things teve no trailer. geral, eu acho. Vocês- Não, teve um teaser e foi. nem sei se eu vi a terceira temporada ou a segunda, não sei. e Love Death. Então, eu acho você ainda que não assistiu. não vale a pena a gente falar sobre Stranger Things enquanto o Tuti não tem Não, assistido a terceira temporada. eu acho que eu parei no final da terceira temporada, assim, só que tava tão chato que eu parei de ver. E tem algum tema de alguma série que lançou há pouco tempo que vocês querem? Alguma coisa, Edu? Eu acho que o Edu agora. Manda É. aí. Não, pode sugerir, eu não faço questão. Se alguém tiver uma Mas- sugestão melhor, pode sugerir. Eu ia falar. Pode falar, Thomas. Olha, eu tava pensando em falar sobre um filme que é Scott Pilgrim versus é o Mundo. legal. Início dos filmes dos Incels e das E-Girls. Não sei, eu não lembro do filme direito pra ver se tem relação com o Incel, mas eu lembro que quando eu vi eu gostei. Pode Eu ia também, falar pra eu gente acho que é uma falar boa. de Love, Death plus Robots, mas. Xingar Incel é sempre muito bom, né? Ok, né? Então, eu acho que esses dois já cabem em um só. Então, Love, Death Uhum. plus Robots. Eu acho que vai ficar muita coisa, muita coisa. Acho que Love, Death plus Robots merece um episódio só. Sim, eu acho que a sugestão do trailer do Stranger Things mais o Scott Pilgrim deve ser legal. Uhum. Depois a gente faz um. Depois vai voltar minha sugestão, então a gente vai. Você sugeriu aquele álbum também da gente discutir? A gente podia cada um, talvez, num episódio escolher um álbum, aí a gente discute rapidinho. Realmente, pode ser. Pode ser. Então vai ficar Scott Pilgrim e E Stranger Stranger Things. Things. Tá bom. Stranger Things, Rogerinho. Você vai assistir tudo, Tuti? Não, eu não vou assistir, mas eu vou ver o trailer. É Jesus. que a gente é leigo aqui, né? A gente comenta sem saber porra nenhuma e assim que é bom. A gente pode falar merda e não vai ser problema, mas É isso mesmo. como legitimar falas problemáticas? Exato. Aqui a gente espalha desinformação, mas como a gente é leigo, a gente se protege. Exatamente. É isso, pessoal, por esse episódio. Obrigado. Alguém tem recado final? Valeu, pessoal. Pera aí, recado final. Alguém tem alguma coisa? Obrigado, Miura, por tudo. Sentiremos sua falta.